Bora esperar um pouquinho. Será que já tem alguém? Vilma. Boa noite. Quem tá chegando? Olá, Elaine. Aí, chegou. Eu sabia que era Elaine, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos motiva, né? Mesmo distantes, mesmo sem poder nos reunirmos como igreja nos templos, nós somos a igreja, né? Nós estamos aqui hoje reunidos como igreja de Cristo. E é essa graça de Jesus salvadora, é o amor de Jesus que nos move, que nos motiva a estar aqui, trazendo, né, essa palavra também para a igreja. E eu queria já, tô vendo que já tem 10 pessoas, né, com a gente, que legal. Então, onde houverem né, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus também estaria presente, né? Então eu tenho certeza que Jesus está presente conosco aqui, como também está presente em cada live que está acontecendo agora, cada igreja que está reunindo com o seu povo, né? O povo de Jesus que somos nós espalhados aí por esse mundão. Vou convocar vocês a orar, né, comigo, pedindo mesmo a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus para trazer a palavra hoje através de mim. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Deus, em que podemos, Pai, ter a liberdade de nos reunirmos como igreja de Cristo, de nos reunirmos e de glorificarmos o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai, que a gente possa entender, Pai, essa liberdade, Deus, que a gente possa entender esse privilégio que nós temos, Senhor, de se reunir, Pai, de poder colocar a público, Pai, o Deus a quem servimos, ó Pai, o Cristo, Pai, que veio, que morreu e que ressuscitou, Pai, por nós. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Pai, por esse momento de gratidão que nós fazemos a Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, conduz-nos, Pai, através do Teu Espírito Santo, Senhor, em tudo aquilo que vamos, ó Pai, fazer nesse momento que temos aqui, Pai, para reunir a Tua igreja. Em nome de Jesus nós choramos, Pai. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e desde já te agradecendo, Pai, porque somos justificados por Cristo Jesus, Pai. E em nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor Deus. Hoje a Maru pediu para eu fazer, né, ficar responsável pela live de novo aqui. E fiquei pedindo a Deus para colocar algo no meu coração, né? E me lembrei muito das palavras de Rivane ontem. Eu falava assim, gente, mas as palavras que Deus está colocando no meu coração é muito parecido com o que Rivane falou ontem. Mas não teve jeito, né? Eu tentei fugir, mas assim, dentro da grande comissão, dentro do que é o Espírito de Deus em nós, né? A gente vai refletir só um pouquinho mesmo aqui, dentro da responsabilidade da igreja, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nos dias atuais, que não dá pra gente fugir da realidade, não dá pra gente fazer vista grossa com o que tem acontecido com o mundo, né? Algo mudou, nada vai ser como antes, nada vai voltar ao normal. Às vezes a gente fala assim, tomara que volte logo ao normal, mas nada vai ser como antes, nada vai ser normal, pelo menos o normal de antigamente, né? Vai voltar ao normal, mas um novo normal. E a gente entende que esse período que nós estamos vivendo mundialmente, por causa de um vírus, e mundialmente também, cada país, não é só o Brasil, cada país está atravessando sérias crises econômicas, políticas, sociais, e nós não podemos fazer vista grossa mediante isso tudo. Então, qual seria o papel da igreja diante de tudo isso? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Como cristão, como alguém que já foi salvo por Cristo, como alguém que foi conclamado, como a gente vai ler aqui em Mateus 28, como alguém que foi chamado, como alguém que foi, ao mesmo tempo que chamado, né, recebeu uma missão. Então, qual o papel da igreja hoje? Qual é o papel da igreja nesse contexto, mundo? Né?
Tem um hino de Aline Barros, eu estava até pensando em cantar, mas eu não vou cantar não, porque senão vai estragar a live. Mas é um hino que ela começa a falar: Senhor, faz proezas entre nós, faz proezas, realiza os teus milagres, nos traz o impossível. E logo em seguida ela fala: mas não posso me esquecer dos mínimos detalhes que movem o teu coração. O que seriam esses mínimos detalhes? E ela começa a cantar: vem me ensinar uma canção que mova o teu coração. Mostra-me o caminho da santidade e da adoração. E ela fala que eu tenha um coração humilde, que eu tenha um coração sincero, que eu tenha vida no altar e lábios santos para adorar. E o céu então irá se abrir, e os milagres vão acontecer. As tuas proezas sobre mim são detalhes que movem o teu coração. Então eu acho muito bonita essa letra, porque ela começa a querer clamar por milagres, mas há um mínimo detalhe que move muito mais o coração de Deus, que é a nossa obediência, a nossa santidade. E isso sim atrai os milagres para a terra, porque quando Deus se compraz, né, ele se alegra, quando Deus ele vê os seus filhos, os seus santos, em obediência, em santidade, buscando corrigir os seus erros, né, ali ajoelhados, olhando mais para dentro de si mesmo, né? Deus se alegra mais quando eu olho para dentro de mim mesma. Deus não está preocupado com o que eu vou contar para Ele a respeito de fulano ou beltrano, o que eles estão fazendo. Deus quer que eu olhe para dentro do meu coração. Deus quer para que eu veja os meus erros, para que Ele corrija os meus erros diante dEle. Essa é o foco, né, do cristianismo após a nossa salvação. É a minha santificação. E esse processo de santificação, quando eu creio que Jesus é o meu Salvador, ocorre quando eu olho para mim mesma, né? Primeiro, quando eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, e olhar para Cristo me faz olhar para mim mesma e me enxergar pecadora como eu sou, e buscar dentro de mim mesma, né, os erros que devem ser corrigidos, os meus erros. Só eu posso corrigir os meus erros diante do Senhor. Só eu posso consagrar minha vida ao Senhor. Só eu posso assumir responsabilidade com o Senhor, diante do Senhor. Então o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe as intenções do meu coração. O Senhor sabe o seu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as intenções do teu coração. E é mediante isso que nós seremos julgados. Eu vou ser julgada somente pelos meus atos, pelas minhas intenções, as intenções do meu coração. Porque eu posso agir de um jeito, mas a intenção do meu coração não ser a mesma coisa, a mesma intenção da minha ação. E Deus sabe quando isso acontece. Por isso Ele rejeitou a oferta de Caim, porque Ele conhecia a intenção do coração de Caim. Mas para não fugir do assunto, né, e não me prolongar muito, hoje, nesse contexto que a gente está vivendo, né, a gente não vai entrar em pormenores, mas nesse contexto mundo que a gente vive, onde existe um vírus matando vidas, dizimando vidas, são milhares de vidas, são milhares de almas que a gente não sabe para onde está indo. A gente não sabe se essas almas estão indo para o céu ou estão indo para o inferno. A vida, nós cristãos sabemos que a vida não acaba aqui. O nosso corpo físico morre, mas a nossa alma é eterna. Existe vida após a morte? Existe. A gente sabe que existe. Agora, se vai ser na eternidade com Cristo ou se vai ser no fogo do inferno, essa decisão é nossa, mas também é responsabilidade da Igreja de Cristo, que é chamada para pregar o Evangelho de Jesus. E nós, como igreja, nesse momento, estamos sendo distraídas. A Igreja de Cristo está sendo distraída pelo inimigo. A Igreja de Cristo, ela não pode ser destruída pelo inimigo, mas ela pode ser distraída. E é na distração que, se não tomarmos cuidado, vamos para a destruição. Nós podemos sim perder uma guerra, uma batalha, quer dizer, não uma guerra, mas uma batalha, porque a gente sabe que a vitória da guerra, a vitória final é nossa, no poder do sangue de Jesus. Mas nós, às vezes, por distração, vamos perder uma batalha e seremos cobrados
pelos sangues que estão sendo derramados, pelas almas que estão sendo perdidas, porque estamos nos esquecendo de fazer o papel da igreja. Hoje, terça-feira, talvez fosse, né, o dia das organizações missionárias na nossa igreja, na Igreja Batista do Rocha, as Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei. Antigamente tinha, né, a organização missionária também das mulheres, que agora se reúnem aos domingos. E eu fico me lembrando do pacto que eu fiz quando eu ainda era mensageira do Rei. Porque assim, eu sou nascida e criada no meio evangélico, né? Sou nascida desde o ventre da minha mãe, eu já ia para a igreja, né? Mas aos 9 anos que eu tomei conhecimento de quem era Jesus, né? Qual era o plano de salvação. E ali eu tomei conhecimento e eu, por vontade própria, decidi seguir a Cristo. Né? Me batizei com 10 anos, mas eu também só fui ter uma experiência pessoal com Cristo aos 14 anos. Eu só fui ter uma experiência de conversão mesmo, aquela experiência que a gente tem de sentir a presença de Deus, de sentir a presença do Espírito Santo aos 14 anos. E ali eu entendi que todo aquele pacto das Mensageiras do Rei fazia sentido para mim. E é tão importante hoje a gente também cultivar as crianças, né? Dentro do Evangelho de Cristo. Porque olha quanto foi importante para mim com 9 anos, um pacto que eu decorei e que eu vou me atrever aqui a citar, né? A Tayane, se estiver aí na live, Tia Isabel, que hoje, né, Tia Isabel foi minha líder de mensageira, e Tayane aí hoje trabalha com as Mensageiras do Rei, né? Então o pacto dizia assim: reconhecendo as necessidades de um mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender aos mandamentos do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar para conservar a mente limpa, o corpo puro, pronto para os serviços. Reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim eu crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Eu acho que eu falei tudo, gente. Mas assim, como essas palavras ainda fazem sentido para mim, né? Entender quem eu sou, reconhecer a necessidade de um mundo perdido nas trevas do pecado, reconhecer quem eu sou em Cristo, contribuir e orar, né? O meu trabalho como missionária, seja onde quer que eu esteja, dentro da minha casa ou lá fora, né, do outro lado do mundo. Então eu quero meditar, né, na palavra de Mateus 28, verso 18, 19 e 20, que é muito conhecido nosso, né? Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo aos discípulos, né? É-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos faz uma promessa de estar presente todos os dias, o tempo todo conosco, através do Espírito Santo Consolador que Ele nos enviou. Jesus nos dá uma ordem, dizendo: ide por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus, Ele nos afirma que a Ele foi dada toda a autoridade e domínio. A Ele. A autoridade é o domínio, né, de exercer o poder. A Jesus. Adão recebeu lá no Éden, Adão recebeu também toda a autoridade sobre os seres viventes, sobre a terra, sobre tudo aquilo que Deus criou. Mas Adão ele perdeu essa autoridade quando ele peca, quando ele pecou. E Jesus, ele resgatou essa autoridade também, porque ele teve a oportunidade, né? Jesus foi tentado no deserto, mas o diabo prometeu a Jesus que daria tudo a ele, né? Como foi prometido a Adão e a Eva. Mas Jesus se posicionou, né? Foi tentado, mas não pecou. Foi tentado, mas não se rendeu à tentação. E Jesus resgatou esse governo, ele resgatou essa autoridade, ele resgatou esse domínio sobre todas as coisas. E esse mesmo domínio ele deu pra gente através do seu nome.
Então nós temos, através do nome de Jesus, toda a autoridade debaixo do céu e da terra, como igreja de Cristo, para irmos fazer discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós temos a certeza, a plena convicção de que Jesus é conosco, Ele está conosco todos os dias. Então assim, eu fico pensando, gente, qual é a maior alegria da vida de um cristão? Para mim, assim, eu vou falar por mim, a maior alegria da minha vida é primeiro eu ser salva. É Jesus ter morrido e ressuscitado por mim. A maior alegria que eu posso sentir é que a graça de Deus me alcançou, né? Pobre, miserável, pecadora, como eu já nasci, né? E como sou. Então a minha maior alegria é saber que não é por mérito meu, mas pela graça e pela minha fé, eu tenho a salvação em Cristo Jesus a partir do momento que eu confesso o nome dele. Então essa é a minha maior alegria. E qual deve ser a outra maior alegria do cristão? Jesus me chamou. Jesus apostou em mim. Jesus me deu uma ordem. A gente não pode achar que alguns são chamados, que alguns são escolhidos. Não. Todos nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, a partir do momento que entendemos a salvação como um dom de Deus, como um presente, nós somos chamados, primeiro, a crescer no Evangelho. Né? Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Porque a gente nasce de novo. Então a gente, como ser humano, a gente nasce, no Evangelho a gente nasce, cresce, né? E a gente começa a dar frutos também. Então no Evangelho, como no ser humano a gente não pode ficar só no leitinho, né? Paulo mesmo nos adverte, fala, não dá pra gente ficar só no leitinho toda a vida. A gente precisa crescer também como cristão. Procurar conhecimento, procurar a leitura da palavra, porque tudo que nós precisamos está aqui. Tudo que nós precisamos saber para sermos cristãos, né, para andarmos no caminho do Senhor, está aqui. Então nós precisamos, isso aqui é a minha base do meu relacionamento com Cristo, com Jesus, né, com Deus. É a minha base. E o que Cristo quer de nós, o que Deus como Pai quer de nós é relacionamento. Né? Então eu sou convocada sim, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Primeiro a crescer em Cristo, crescer em graça, crescer em conhecimento da palavra, crescer em relacionamento com o Pai, crescer, progredir, para sempre, né? Só aumentar o nosso conhecimento, o nosso nível de intimidade com o Senhor. E segundo, nós somos chamados, todos nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho. A nossa vida, o nosso testemunho de vida já deve ser o Cristo sendo pregado através de nós, né? Sendo anunciado. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo. Claro, gente, que a gente vai acertar aqui, tropeçar ali. Nós não somos perfeitos. Ser salvo, ser cristão, não significa que nós somos perfeitos. Ah, eu sou cristão, eu agora sou santificado, eu agora sou santo, eu agora sou perfeito. Não. Pelo contrário, ser cristão é ter consciência do quanto eu sou imperfeita e corrigir em Cristo, é corrigir através da palavra, é ser confrontada, é reconhecer os meus erros, reconhecer que eu tenho que me adequar ao que Cristo quer de mim. Então, ser cristão é acertar um dia, tropeçar no outro. E naquele tropeço eu entender que eu ainda preciso me corrigir. Então, eu não sou perfeita. Santificação é um processo. Todos os dias eu preciso buscar esse processo de santificação. Às vezes eu boto assim propósitos comigo mesmo diante de Deus. Eu falo, Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me aperfeiçoar nisso. Eu estou errando muito nisso aqui, eu estou desobedecendo muito o Senhor ainda nesse quesito. E aí eu faço às vezes, né, votos com Deus, eu falo, e aí eu, errei de novo. Na mesma hora o Espírito Santo fala, né? Quando a gente quer se consertar e a gente erra de novo, o Espírito Santo, na mesma hora, a gente sente a voz do Espírito Santo ali falando pra gente. E a gente, como Pedro talvez tenha olhado para Jesus, né, naquela vez que terceira vez que ele negou, né? E a gente fala assim, o que eu fiz, Senhor? Eu tô me esforçando tanto para acertar, mas errei de novo. Porque esse é um processo de santificação.
é treino, né? É buscar, é busca. É saber o que é certo e buscar, correndo para o alvo, como Paulo fala, como um atleta correndo para o alvo. Nós temos um alvo, nós temos um propósito. Então, para encerrar, né? Eu perguntei aqui no início, qual é o papel da igreja nesse contexto, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de uma pandemia, que o mundo parou, onde não só o Brasil, mas todo o mundo vive crise econômica, crise política e crise social. E aí, eu fico pensando que a função da igreja, né, é pregar, a função da igreja é acolher, né? A função da igreja é evangelizar, é falar de Cristo, é acolher. A função da igreja é cuidar, né? É cuidar. A partir do momento que a igreja prega, a igreja acolhe a quem aceitou e a igreja cuida, né? Essa é a função da igreja quanto igreja. A função da igreja quanto corpo de Cristo, né? É exaltar o Salvador, é dar suporte aos santos, né? A igreja de Cristo é continuar evangelizando. E a igreja de Cristo como sociedade, né? como um posicionamento, como cidadão, é exercer também a sua cidadania com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. E nesse momento que a gente vive esse caos, né? Na saúde, na educação, vamos dizer assim, porque está tudo muito perdido, na política, na economia, na sociedade, eu acho que nós precisamos evitar o máximo a distração. Precisamos voltar ao foco. Nós precisamos voltar ao foco do que Cristo quer de nós. Cristo me chamou e primeiro Ele me salvou. Depois Ele me chamou. E eu não posso perder esse foco. Eu, como igreja de Cristo, nós, como igreja de Cristo, nós não podemos perder esse foco. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Esses dias um amigo meu me chamou a atenção porque eu estava falando muito da volta de Cristo. Michele, para de falar que Jesus vai voltar porque as pessoas já estão ficando de saco cheio. Ninguém mais dá atenção para isso. Fala do amor de Jesus, fala que Jesus ama, fala que Jesus perdoa pecados, mas você vai ficar batendo nessa tecla que Jesus vai voltar e você está ficando chata. E eu fiquei pensando assim, gente, é como Paulo falou para Timóteo mesmo, as pessoas, elas vão ter coceira no ouvido, elas vão querer ouvir só o que agrada. A verdade, as pessoas não vão querer ouvir. A própria igreja de Cristo às vezes não quer ouvir a verdade. E a verdade é que Jesus vai voltar, porque senão ele não deixaria essa ordem, senão nada aqui faria sentido. Então Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu vou bater nessa tecla, Jesus vai voltar. E o cristão, ele precisa todos os dias acordar com esse foco, com essa preocupação. Será que Jesus volta hoje? Será que Jesus vai voltar amanhã? Será que Jesus volta semana que vem? E trabalhar em função disso. Então, não vamos perder o foco, Igreja de Cristo. A gente está se distraindo. Nós estamos deixando o inimigo distrair a gente. E assim, por um descuido, nós podemos ser destruídos e perder uma batalha. Nós sabemos que vamos caminhar cada vez mais, nós temos que ter esperança, nós temos que crer que tudo vai ser sempre melhor para aquele que crê em Cristo e o tem como Senhor e Salvador e recebe todas as promessas, que são promessas do Senhor enquanto vivermos aqui, que teremos a sua companhia, a sua paz, o seu amor, as suas misericórdias, nada vai nos faltar. Nós temos uma plenitude de vida enquanto estivermos aqui, mesmo que aparentemente não seja isso. Mas dentro de nós, dentro de nós temos que ter a alegria do Senhor, né? Ainda que às vezes o mundo esteja desmoronando lá fora. Então, hoje, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, falou para mim primeiro, e é o que trago para a gente, como nós, igreja, não vamos perder o foco. Prega a palavra, fale de Jesus, fale que Jesus vai voltar, se santifique, busque relacionamento com o Senhor, busque o altar do Senhor,
Busque oração. Eu tenho um caderninho de oração e o dia que às vezes eu não pego esse caderninho, é como se faltasse alguma coisa. Anota os pedidos, anota os comentários, anota aquilo que você precisa às vezes falar com o Pai. Quando a gente vai fazer uma reunião, a gente não anota o que vai falar na reunião. Todos os dias a nossa oração é uma reunião com o Pai, através do nome de Jesus. Vamos orar. Nós precisamos orar como igreja. Mais do que se posicionar como igreja nesse momento, a gente precisa clamar para que Deus intervenha nesse mundo, para que a mão de Deus intervenha, para que Deus traga misericórdia, perdão para a nação, para a nossa nação, para o nosso mundo, para que Deus dê oportunidade desse evangelho ser pregado, que pessoas possam ser alcançadas pela graça salvadora de Jesus. Então eu convoco a igreja a orar, eu convoco a igreja a focar, e eu convoco a igreja a se posicionar como cristão, a buscar santidade. Olha para dentro de si, porque eu, Michele, só posso olhar para dentro de mim. Eu só posso corrigir os meus erros. Eu só posso me santificar diante do Senhor. Só eu. E o que eu posso é orar pelo meu próximo, é alertar o meu próximo como igreja e através da minha vida mesmo, do meu testemunho de vida, dar exemplo para o meu próximo. Mesmo tropeçando aqui, caindo ali, e outros próximos, né, também vão estar me dando exemplo para que eu mude, para que eu esteja sempre crescendo diante do Pai em graça, verdade e santidade, que é a palavra de Deus. Vamos orar então, mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo ao Pai pelas misericórdias. Eu dou graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, senão o que seria de nós, né? Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada, Pai, por esse momento. Senhor, que o Teu Espírito continue a falar e trazer a palavra aos nossos corações. Que em cada circunstância, em cada oportunidade, o Teu Espírito Santo nos traga à mente, Pai, a verdadeira missão da Igreja de Cristo, Pai. Que em cada oportunidade, Pai, o Espírito Santo traga à nossa mente que somos chamados, somos escolhidos para levar o Evangelho de Cristo, Pai. Nós que já somos salvos, precisamos falar dessa salvação para o nosso próximo, Pai. Nós que já somos salvos e alcançados pela Tua graça, Pai, nós precisamos propagar o Evangelho de Cristo, Pai. Senhor, que a gente não perca o foco, Pai. Que a gente não fique apontando dedos, que a gente não fique exigindo do próximo aquilo que às vezes nem a gente mesmo faz, nem a gente mesmo cumpre, Pai. Porque é muito fácil eu apontar o dedo, mas eu continuo errando. Então, Pai, que eu entenda que eu tenho que corrigir os meus erros, Pai. Que eu sou a única responsável, Pai, por corrigir os meus erros diante do Senhor, Pai. Então que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar ao meu coração e falar ao coração de cada um, Pai. Aquilo que a gente precisa corrigir na gente mesmo, Pai. Aquilo que cada um precisa corrigir em si mesmo, Pai. Que a gente aponte menos o dedo e que a gente enxergue mais, ó Pai, aquilo que a gente pode corrigir para se santificar, Senhor, cada dia mais diante do Senhor, Pai. Porque são nos mínimos detalhes, são nesses detalhes, Pai, de busca, de relacionamento, de santificação, de preparo, Pai, de se preparar, de se manter preparado, Pai, para a sua volta, Pai. São esses detalhes que movem o Teu coração, Pai. São esses detalhes que despertam o Teu poder e o Teu mover, Pai, sobre essa terra, sobre esse mundo, Pai. Quando a gente eleva o pensamento ao Senhor em oração e clama por milagre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o mundo, Pai, nas Tuas mãos. Nós colocamos o Brasil, nós colocamos, Pai, toda a humanidade diante do Senhor. Eu creio, Pai, que Tu continuas no controle e tudo que está acontecendo é por permissão Tua. Tudo, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, Pai. A Igreja de Cristo precisa entender que não é por A ou por B que vamos, Pai, nos corrigir, Pai. Mas, Senhor, o Senhor usa quem quer. O Senhor usa quem o Senhor quiser
para fazer o teu nome glorificado, Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, pela nossa nação. Senhor, que a gente possa se humilhar diante do Senhor, reconhecer os nossos erros, Pai, e entender, Senhor, entender que é aqui, começar em mim, Senhor, que começa uma cura interior, que começa um perdoar de pecados, que começa uma limpa, Senhor, e é começar em mim, em cada um, Deus, que nós vamos, ó Pai, sendo confrontados com a Tua Palavra e fazendo limpeza nos nossos corações, fazendo limpeza nas nossas atitudes e fazendo limpeza, Pai, no nosso país, na nossa comunidade, nas nossas igrejas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, continua a falar através da Tua Palavra aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, te oramos, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos da Tua graça e da Tua misericórdia todos os dias, Pai. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Lembrando que vai ter o estudo, não sei, né? Acho que o pastor Barreto vai direcionar. Igreja, beijo no coração, muita saudade de abraçar todos vocês. Eu já extrapolei um pouquinho a hora, tá bom? Um beijo, fica na paz do nosso Senhor Jesus.